Boa noite para todos. Francisco Boa noite. Almeida, Karen, Wallace e Brenda, que estão com as câmeras abertas. Muito obrigado aí pela abertura das câmeras. Quem tiver condições também de abrir, né? É muito importante que você abra a câmera, até para o professor ter o feedback, né? Se o aluno tá compreendendo, enfim. É, a nossa última aula, nós trabalhamos a ideia de a ideia do casamento, né, da cerimônia do casamento, fizemos várias, é, falamos sobre vários tópicos a respeito do casamento, né? É, deixa eu abrir aqui a nossa apresentação. E aí, preciso saber se vocês estão vendo na apresentação. Então, Sim. Sim. Então aí, quem está com o Código Civil já pode apresentar, já pode abrir, né? O artigo 1521, que nós vamos trabalhar sobre os impedimentos matrimoniais, né? O que, de acordo com a nossa lei, está proibido de casar, né? Abrindo aí o 1521, você vai encontrar uma relação de situações, de circunstâncias, em que, se a pessoa estiver numa dessas circunstâncias, ela está impedida pela lei de casar. Vocês já tomaram o cafezinho de vocês hoje? Para não dormir? Que é isso, professor? Você quer cansar nós hoje? Tem que tomar um café para não dormir, né? Então, vamos lá, né? Pela relação aí do 1521, que dá para você observar, não podem casar os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Parentesco natural é aquele decorrente da biologia, né? E parentesco civil é aquele decorrente do casamento. Então, você acaba se ligando aos parentes consanguíneos da outra família, do seu cônjuge, por laços civis, né? Como o casamento, por exemplo. Não pode casar os afins em linha reta. Esse item afins em linha reta, ele quer dizer que você não pode casar com os pais do seu cônjuge ou do seu ex-cônjuge, né? Os afins em linha reta, eles se ligam, eles são os parentes por afinidade. Quando a gente fala de linha reta, é porque existe a linha reta e a linha colateral. Se eu tivesse no quadro, ficava mais fácil para desenhar, né? A árvore genealógica. Mas imagine a situação, né? João casa com a Maria e aí rompe essa relação e agora ele quer casar com a sogra, a ex-sogra, né? Como a sogra é parente por afinidade, e aí, por afinidade, e os afins em linha reta, que justamente são os sogros, não podem, você não vai poder se casar, por exemplo, com a sua ex-sogra. Viu, Francisco? Se você se divorciar, você não vai poder casar com a sua ex-sogra. Nem o Wallace também, e nem a Brenda, se ela se divorciar, não vai poder casar com o ex-sogro. Aí tem outra alternativa, né? Tem a união. Não pode, porque a união estável, se você não pode casar, por isso que é importante conhecer essa relação aí do 1521, porque lá no artigo da união estável tem uma regra que diz que se você está impedido de casar por uma dessas hipóteses aí, você também está impedido de construir uma união estável. Não tem por onde correr.
Você não pode. Então, Eu sei que você quer, você gosta muito da sua sogra, mas você não pode casar. E é uma coisa curiosa, que mesmo depois que termina o casamento, né? Imaginamos que, numa hipótese, tá? Essa hipótese de você se divorciar e você for agora livre para casar novamente, né? Porque o divórcio faz isso, né? Ele põe fim ao casamento e, portanto, a pessoa é livre para casar novamente. Mas tem esses impedimentos, né? E um dos impedimentos é os afins em linha reta. Os afins são aquelas pessoas que adquiriram parentesco por afinidade, ou seja, são os parentes consanguíneos do seu cônjuge, no caso, do seu ex-cônjuge, e você não pode casar com os afins em linha reta. Então, significa que você não pode casar com o seu ex-sogro ou a sua ex-sogra. Agora, assim, por quê, né? Porque o casamento já terminou, né? Você rompeu pelo divórcio o casamento com a sua esposa. E por que você está impedido de casar com a sua ex-sogra ou ex-sogro? Alguém sabe por quê? Já que ela não é mais parente por afinidade, ela era enquanto estava ali a relação do casamento, né? Mesmo terminando o casamento, você não pode casar com seu ex-sogro ou com sua ex-sogra. Alguém sabe dizer por quê? Eu acho que é alguma coisa em relação à questão patrimonial. Olha só, Brenda, imaginamos que você casou, né? Você e o Wallace casaram, é só uma hipótese, tá? Vocês casaram. E aí, decidiram se separar, divorciaram, e agora você quer casar com outra pessoa, com o pai do Wallace, que seria o seu antigo sogro. Se essa hipótese for possível, você vai ser alçada, você vai subir um degrau na árvore genealógica, né? Você estava na condição de esposa do Wallace e agora você vai subir um degrau e você vai ser esposa do pai do Wallace. Independente de questão patrimonial, isso vai gerar uma confusão na família, porque de ex-esposa você vai passar agora a ser madrasta de, dele. E vai ser uma situação muito confusa. Imagina agora que se vocês tivessem filhos desse casamento, aí os filhos também alçariam uma posição, então você era agora a madrasta do Wallace, que por sua vez é pai do seu filho, e o seu filho agora é enteado do seu marido, do seu atual marido. Você está percebendo a confusão que está acontecendo aí? Não é? Então, para evitar essa confusão, você não vai poder fazer esse casamento. É uma coisa curiosa, né? Diga, Francisco. professor, e se não for com a sogra? Se casou, separou da sua esposa, não casou com a sogra, mas casou com a irmã dela. Pode? Pode. Eu senti aí algum interesse nessa pergunta particular. É uma brincadeira. Sim, pode, porque não é em linha reta, né? Não é em linha reta. A linha reta é pais, avós, é em linha reta. A irmã é colateral, né? É colateral. Ela tá na mesma árvore genealógica, está na mesma posição. Então, assim, rompido o casamento, você vai poder, sim, casar com a sua cunhada, tá? Quer dizer, ex-cunhada, né? Diga lá, Brenda. Professor, nas primeiras aulas a gente estava vendo, né, as várias formas de amor, as várias formas de afeto, sobre os casamentos multiespécie. O senhor acha que tem a possibilidade, a probabilidade mesmo diante dessas confusões familiares, a probabilidade disso acontecer no futuro mais próximo? Eu acho difícil, porque aí não é nem uma questão moral,
é uma questão de confusão mesmo. Vai gerar uma confusão, porque vai perder aquela referência. Agora o seu ex-marido vai ser o seu enteado. Apesar de você não ter poder familiar sobre ele, mas de alguma forma você vai influenciar sobre aquela relação entre pai e filho, porque você agora subiu um degrau na árvore genealógica, e é mais uma questão mesmo de confusão, não tem mais, não é mais o conteúdo moral propriamente dito, é para evitar confusão, porque na prática, imagina essa situação, você ser a madrasta do seu ex-esposo, que por sua vez, se você tivesse um filho com ele, ele agora passa a ser enteado, o seu filho passa a ser enteado do seu marido atual. Sendo que, Vai ser enteado do avô. pois é, vai ser enteado do avô. Imagina a confusão? Então não pode. Essa é uma proibição que não pode, né? Mesmo que depois que termine o casamento você continua. É por isso que diz o ditado, né, que não existe é, ex-sogro e ex-sogra, né? Porque sogra e sogro é para sempre, né? Mas é por causa dessa regra bem aí, que você está proibido de casar com os afins em linha reta, mesmo depois que você rompe o relacionamento com seu marido, com a sua esposa e tal. Ó, Professor, isso não vai ter amparo legal, mas isso não impede da pessoa fazer, não? Porque eu me lembro que 2 anos atrás eu vi uma reportagem aqui no Brasil que uma mãe estava dizendo que teve um filho do filho de 14 anos. sim, a vida é mais dinâmica, né, do que o direito, né? O direito sempre corre atrás, né? O direito ele chega depois, né? Então a legislação ela sempre vem depois para resolver alguns dilemas, né? O que se quer evitar é justamente essas confusões nessa árvore genealógica. E não podem casar. Casaram, vai ter a consequência desse casamento não ser validado. E aí cai na união estável, né? Mas a união estável também tem uma vedação dizendo que não pode ter união estável quem está impedido de casar. Então também não vai ter uma união estável. Então vai ser uma relação, pela nossa legislação, considerada um não casamento e nem união estável. E aí só sobra o concubinato. É uma relação que seria classificada como concubinato. E aí o concubinato, ele não é união estável. Antigamente se falava, né, a concubina e tal, dando a conotação de que seria parecido com união estável, mas não é. Juridicamente é diferente a união estável do concubinato. Mas a gente vai estudar essa parte de união estável mais lá na frente, né? Mas só para fixar logo, para vocês fixarem, aquelas pessoas que estão dentro desse artigo aí, 1521 do Código Civil, eles não podem nem casar e nem constituir união estável, exceto no item 6, as pessoas casadas. Exceto nesse item, as pessoas que são casadas, mas elas estão separadas de fato há 2 anos, elas podem constituir união estável, tá? É a única exceção no caso da união estável com relação ao 1521. Todos os outros itens do 1521 ficam válidos para impedir também a união estável. Então, não vai poder casar e não vai poder constituir união estável, esse exemplo que você deu, e vai ser um concubinato. E aí o problema é que não vai ter proteção jurídica, né, para questão de herança, pensão, etc, etc. Falando a relação entre os cônjuges, tá? Porque a relação entre filho é fora parte, né? A gente vai estudar a questão dos filhos mais na frente. Mas filho sempre vai ser filho, né? Independente de qualquer situação, se foi havido dentro do casamento, se foi havido fora do casamento, ou num concubinato, ou numa união estável, ou em qualquer situação, o filho sempre tem os seus direitos, separados dos direitos dos cônjuges, né? Então, voltando aqui ao 1521, olha.
Os ascendentes não podem casar com os descendentes. Ou seja, o pai não pode casar com a filha ou com o filho. E a mãe, idem, né? Não pode casar com o filho ou com a filha. Apesar de que a gente ouve notícias aí na internet, né? De que é, filho se casou com o pai, ou que filho se casou com a mãe, etc. A gente ouve essas notícias. Casar entre aspas, né? Porque eles não podem casar, visto que vocês viram na aula passada, né, que tem todo um procedimento de chamado habilitação para o casamento. Esse procedimento é justamente para identificar essas questões, se tem algum impedimento. Então, essas notícias aí do filho que casou com a mãe, da mãe que casou com o filho, etc., da filha e tal, ela, pela nossa lei, não é casamento, não é união estável e pode ser considerada concubinato. Consequência, não vai ter as proteções jurídicas que a lei dá para o casamento, nem para a união estável. A união estável. Tá? É, imagina, né? E para nossa cultura é um negócio bastante estranho, né? É igual aquela postagem que eu coloquei lá do japonês lá que casou com uma boneca, né? Casou com uma boneca virtual, com um robozinho, né? Virtual. É um negócio muito estranho, né, para nossa cultura. E é um negócio muito estranho também ver esse item um aí, né? Um pai casando com uma filha, ou a mãe casando com o filho, ou seja, um ascendente casando com um descendente, ou um avô casando com uma neta. Para nós, para nossa cultura, isso é uma coisa bastante traumática, né? Bastante impactante. Então, a nossa lei não admite esse tipo de relação, esse tipo de casamento. Os afins, né, que eu já falei, né, que são os parentes por afinidade que você, em linha reta, o sogro, a sogra, o adotante, com quem foi o cônjuge do adotado, e o adotado com quem o foi do adotante. Então, aquela pessoa que adota, adota uma pessoa, que é o adotante, né, vocês sabem que a adoção é prevista na nossa legislação, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, então tem a lei específica que fala sobre a adoção, então é possível fazer a adoção. Aliás, um parêntese, né, sobre esse pedido de adoção é que existe um cadastro que você tem que, se está interessado em adotar, você tem que fazer parte de um cadastro, o Cadastro Nacional de Adoção, fazer cursos, se você é um pai ou uma mãe que deseja, um futuro pai ou mãe que deseja fazer essa experiência da adoção, precisa fazer parte desse Cadastro Nacional da Adoção e fazer cursos específicos e poder, então, se candidatar a um processo de adoção. Beleza, né? E quem está requerendo essa adoção é chamado de adotante, né? E quem foi o beneficiado pela essa adoção, no caso a criança ou adolescente, vai ser o adotado. Então, o item 3 vai falar o adotante com quem foi o cônjuge do adotado. Imagina essa situação de um filho adotivo. Então, o Francisco adotou o João Pedro. O João Pedro é adotado. Então, vamos lá. O adotante, o Francisco, não pode casar com quem foi o cônjuge do adotado. Então, por exemplo, o João Pedro casou com a Karen e separaram-se. Um exemplo. O Francisco não pode casar com a Karen. Por quê? Porque a lei diz que o adotante, então o Francisco era o adotante do João Pedro, e a Karen era a ex-cônjuge do João Pedro, que era o adotado. Então, a lei diz que o Francisco não pode casar com a Karen. Mas, ó, não tem relação de parentesco nenhuma aí, né, com eles, né, assim, não são pai e filha, não tem essa relação. Por que que a lei vai proibir? É porque é igual a história do item anterior, a história da confusão.
exatamente, a Brenda colocou aqui, né? É a história da confusão. Então, você vai passar, a Karen vai passar agora a ser madrasta do João Pedro, sendo que ela era esposa até um tempo atrás. Então, veja, que confusão vai gerar, né? Que confusão vai gerar. Então, é impossível esse casamento acontecer de acordo com a lei brasileira, porque vai gerar uma confusão, vai gerar um problema. Então, se o casamento entre a Caia e o João tivesse descendentes, o que aconteceria, né? Aquela mesma confusão, né? O, o Francisco, que era avô, agora vai ser enteado do do filho da Karen com o João. Então, vai gerar uma confusão e ninguém vai mais se entender, né? E não vai dar muito certo. Nossa lei proíbe. Tá? Os irmãos não podem casar, né? Então, eu vi um episódio lá, né? Em um caso real, né? Que aconteceu em Fortaleza, no Ceará, que a moça, né? Ela é, ela teve uma notícia de que ela recebeu, de que ela descobriu, na verdade, né? Um meio-irmão, que ela não conhecia. E aí ela ficou muito feliz com essa ideia, trouxe esse meio-irmão que morava em outra cidade para morar na cidade dela, para morar na casa dela. E aí eles passaram a ter uma relação de afeto assim muito intensa. Ela estava muito feliz porque ela conheceu esse irmão e eles passaram a ter muita afinidade. Até que um dia essa moça era casada, até que um dia o marido dela chega em casa e encontra ela tendo relações sexuais com o irmão. E aí ele fica muito é, constrangido com aquilo, muito revoltado, e ele pede o divórcio. E ele pede o divórcio. E aí, veja, na audiência do divórcio, ela concordou com o divórcio, realmente queria o divórcio, e ela queria mais, ela queria casar com o irmão dela. Casar com o irmão dela. Veja que situação, né? E aí, de acordo com a nossa lei, isso não seria possível, não é isso? Isso não seria possível, porque eles são irmãos, né? Agora, como eu disse, né, a vida é muito mais dinâmica, a vida é muito mais imprevisível do que a legislação, né? A probabilidade disso acontecer, de você se casar com um irmão seu, ela existe, existe, principalmente no caso de você não saber, né? Como uma situação de duas pessoas que se encontram e se sentem atraídas uma pela outra e decidem, então, ter um relacionamento e depois noivado e depois casamento. E aí descobrem que eram irmãos, né? E aí, como é que resolve essa situação? Pela lei brasileira não podem casar, né? Pela lei brasileira não podem casar. E agora, por que será que irmãos não podem casar? O que vocês acham? Por que será que irmãos não podem casar? Por que a lei proíbe que irmãos casem? Ninguém quer falar nada, tá todo mundo Parece que há uma incompatibilidade biológica mesmo, né? biológica. Sim. A priori existe uma incompatibilidade biológica. Eu acho que os direitos resguardam exatamente isso aí. O Arthur falou que é uma situação meio bizarra, né? Deixa eu ver aqui que ele botou no chat aqui. Uma situação meio bizarra de se imaginar. Professor,
Também seria por causa de uma possível, não, de uma com certeza confusão, igual nos demais. Alguém ia ser enteado de alguém, alguém ia subir algum degrau na lista de. O que você acha? Alguém ia subir algum degrau na lista na árvore genealógica? Eles estão no mesmo, né? Mas um filho não seria o sobrinho ao mesmo tempo. O filho dos dois seria ao mesmo tempo sobrinho, né? Ia gerar uma confusão, mas assim, não ia ter mudança de. Aliás, interessante essa tua pergunta, essa tua colocação, né? Nessa relação de parentesco, que a gente vai estudar com mais detalhes, o parentesco mais próximo sempre exclui o remoto. Então, quem é mais próximo, o filho ou o sobrinho? Quem está mais perto? O filho, né? O filho. Então, Maria Bernarda, nossa ministra do STF, sempre vai ser filho, tá? Sempre vai ser filho. A relação vai ser filho, vai ser de filho, não de sobrinho, né? Porque o mais próximo exclui, o parentesco mais próximo exclui o mais remoto. Mas assim, não ia ter uma movimentação tão brusca quanto aquelas outras que eu falei, né? De mudar um degrau na árvore genealógica. E se eles não soubessem, Maria Bernarda? Esse caso que eu ilustrei para vocês, eles sabiam, né? Ela sabia que era irmão, etc e tal. Mas e se eles não soubessem? E se apaixonasse? E depois descobriram que são irmãos? O que você acha? A Luísa colocou que a explicação seria a genética, né? Seria a genética. A genética no sentido assim, né, Luiz? Se eles fossem ter filhos, né? Mas a gente já viu que o casamento não tem essa finalidade de procriação propriamente dita. Então, se eles optassem por não ter filhos, mesmo assim eles não poderiam casar, se a explicação para não casar é a biológica, é a genética, então, tudo bem. Nós optamos por não ter filhos. Nós podemos adotar, por exemplo. E aí? E agora? Por que que ainda assim eles não podem casar? Eu estava lendo uma pesquisa numa revista, eu estava lendo uma pesquisa interessante, que dizia algo como, o Macleia disse, Deus não deixa, né? Pois é, Macleia, a gente está, agora eu falei o nome certo, né? Macleia. É, sim, tem isso também, né? Mas, lembrando que a gente está estudando esses casos do ponto de vista jurídico, né? E não do ponto de vista da moral, nesse caso da moral religiosa, né? Então, deixando um pouco ao lado aqui a questão da moral religiosa e trabalhando do enfoque jurídico, encontrar um fundamento pelo qual. Estou perguntando para vocês, né? Encontrar um fundamento pelo qual irmãos não podem casar. Eu estava lendo uma revista que dizia o seguinte: você sente semelhança, você sente a atração, você, homem, você, mulher, sente a atração por uma pessoa que é fisiologicamente parecida com você, ou com o seu pai, ou com a sua mãe. E como você parece ou com seu pai ou com a sua mãe, vai dar mais ou menos a mesma coisa. Então, você sente atração por um rosto, por um rosto que é parecido com o seu, ou então é parecido com o do seu pai e da sua mãe. Como você é filho do seu pai e da sua mãe, presume-se que você tem semelhanças ou do pai ou da mãe, físicas, características físicas. E aí, como é que eles comprovaram isso? Eles fizeram um apanhado fotografaram casais, vários casais, e observaram a semelhança fisionômica dos casais.
mas é muito parecido. E aquilo causou um achado, né? Um achado científico assim interessante. Eles começaram a observar padrões. Os namorados, eles são muito parecidos. Quem tem namorado aí de vocês, a Karen, o Wallace, o Francisco e tal, pode observar que um casal de namorados, eles são muito parecidos fisionomicamente. São muito parecidos. Tem gente que pergunta até assim se são irmãos. Já aconteceu com vocês, assim, de perguntar de tão parecido fisionomicamente o rosto que vocês são? A pessoa pergunta assim: vocês já são irmãos, tal, são tão parecidos, tal. Isso tem um fundo científico. Não é 100% dos casos, obviamente, né? Não é, toda regra tem exceção, mas é, isso é um dado muito significativo. Dá uma olhada quando é, por exemplo, dia dos namorados, você olhando, né? Fazendo um olhar crítico. Nessas redes sociais, Facebook, Instagram, essas coisas que tem fotos de casais, de namorados e tal, começa a observar o formato do rosto desses casais. Começa a observar. Você vai observar muita semelhança. Agora que você vai ter um olho crítico para isso, começa a observar muita semelhança. E aí isso tem uma explicação científica. E você vai achar muita semelhança. Em grande parte dos casais você vai achar. Olha, a Karen quer falar. Diga lá, Karen. Professor, é só uma curiosidade que pelo menos aqui no bairro, o pessoal tem um ditado de que o casal, quando dá certo, eles se parecem. Aí eu lembrei desse ditado popular que tem. Parece, inclusive, fisionomicamente, né? Dizem que depois se parece pelo comportamento, etc e tal, mas a primeira atração, quando você enxerga outra pessoa e se interessa pela outra pessoa, notadamente é pelos traços fisionômicos, né? E essa pesquisa falava isso, e tinha lá a prova com as fotos de você olha assim e jura que são irmãos de tão parecido que são, mas eles são casais, e não são irmãos. Bom, sabendo disso, sabendo que você naturalmente vai ser atraído por um rosto parecido com você, ou parecido com seu pai ou com a sua mãe, e também você faz esse teste, procura fazer esse teste, ver se o seu companheiro é parecido com seu pai, com a sua mãe, ou então parecido com você. Às vezes você não consegue ver, mas as pessoas conseguem enxergar isso. Às vezes você diz, não, eu acho que não tem nada a ver e tal. Mas depois você, olhando com mais detalhes, você vê. Olhando de fora também você vê. Então, é perfeitamente explicável por uma questão biológica por que você se sente atraído por um rosto parecido com o seu. Imagine, imagine um irmão que você não sabe que ele é seu irmão e você encontra essa pessoa. A probabilidade de você se interessar por esse rosto, cientificamente, é muito grande. E a partir daí, a probabilidade de desenvolver algum relacionamento também é possível. E a partir daí, né, o relacionamento pode se tornar mais sério, né, e as pessoas podem acabar casando sem saber que são irmãos, né? Óbvio, a hora que souberem, e antes do casamento, a lei não permite o casamento. Eu lembro que eu estava contando essa história, né, do, da semelhança dos rostos e tal, dentro dessa pesquisa científica, dessa revista, dentro da nossa sala de aula. Aí uma aluna chegou assim e falou, para todo mundo, né, na frente, professor, deixa eu contar uma história para o senhor. Quando eu era pequena, o meu pai, ele me proibia de ir andar numa determinada rua lá do meu bairro. Ele dizia que eu não poderia andar por aquela rua. Se eu precisasse ir na padaria, se eu precisasse ir no comércio, etc., eu tinha que ir por outro caminho, eu não poderia andar por aquela rua. E aquilo me intrigou, né? Por que eu não poderia andar por aquela rua? Tal.
Depois de muito tempo, ela foi descobrir qual era o motivo, né? Porque o pai dela tinha uma outra família no bairro, sem que ninguém soubesse, ou seja, era uma família oculta, né? Ele tinha um filho, mais ou menos na idade dela. O maior receio que ele tinha era que eles um dia se encontrassem, porque como eles não sabiam que eram irmãos, né? O maior receio era eles se encontrassem. E se eles se encontrassem, poderiam desencadear, por todas essas lógicas aí que a gente observa, poderia desencadear um relacionamento. Dele, dela, né, descobrir uma outra família, etc., é, poderiam se envolver afetivamente, né? E isso iria causar uma situação de bastante problema, né, para todo mundo. E isso aconteceu com ela, né? Tá, assim, às vezes essas situações tá mais perto do que você imagina, né? De repente você conhece alguém que tem uma história assim parecida com essa, né? Às vezes a gente pensa que é um negócio tão absurdo, né? Tão o Arthur colocou aqui, né? Uma situação tão bizarra de se imaginar, mas Arthur, não é tão bizarra assim, não. Se você começar a observar determinadas situações, você vai observar que não é tão, lógico, choca, né? Mas não é tão aleatório assim, né? Tem uma explicação científica por que você se interessa, né? Por um rosto parecido com o seu, né? É, aliás, você é a pessoa que você mais ama, né? Você passa horas no espelho, se embelezando, não é não, Brenda? Karen, principalmente, né? Você passa horas no espelho, se embelezando, olhando, se admirando, né? No espelho, seu rosto, etc. Imagina quando você encontra uma pessoa que parece com o seu rosto, né? A lógica diz que você vai se interessar por aquela pessoa. Daí a ter algum relacionamento é outra coisa, mas você vai se interessar. Exatamente, Arthur. É estranho. É muito estranho. Mas acontece, né? Como esse caso da... E eu estava contando isso aí numa outra turma também, e um outro aluno falou uma história parecida, que ele se interessava por uma vizinha. Olha essas histórias de terem duas famílias, gente. Isso é mais comum do que se imagina. Se você perguntar para alguém que conhece alguém que tem duas famílias, né? Às vezes para no segundo alguém, que você já identifica. E às vezes está na sua própria família, não precisa ir muito longe. Não, Às vezes é interior o passou, né? Interior, que interior, moro né? perto, essa é comum. É, ter duas famílias, né? E ter vários filhos e tal. Um aluno me contou uma história parecida com essa, da moça que não podia passar numa determinada rua. E ele estava muito interessado naquela moça. Ele achava ela muito bonita, etc e tal. E ele não sabia que eram irmãos, né? E ele, no dia que ele viu ela na porta lá da casa e que ele foi se declarar para ela, né, dizer que ele estava interessado e tudo, ele viu ela dando benção pro avô dela. Aí ela já sabia, né, que ele era irmão dela, só que ele não sabia, né? Então assim, foi por pouco, né? Ele quase chegou a se declarar e aí aquela cena dela tomando benção do avô e aí acabou, né? Não foi mais para frente, né? A Luísa falou, parece novela. Exatamente, parece novela e dizem, né, que a vida imita a arte imita a vida, enfim, o que você vê em novela partiu geralmente de um escritor que escreveu e esse escritor teve alguma inspiração que pode ser um caso real, né, como esses casos que eu contei aí para vocês, e pode ter um caso aqui na turma, né, que alguém está quietinho aí sem poder falar, ou sem querer falar, que pode ter passado por uma situação ou ouvido alguma coisa parecida com isso, né. Bom, então os irmãos não podem casar, e aí não tem uma explicação biológica, porque você
tem a situação dos estéreis, né? Então, ou ele não quer, ela não quer ter filhos e o filho não é necessário para o casamento, então é possível que um casamento aconteça sem filhos ou que uma família aconteça sem filhos. Então, não tem uma explicação biológica propriamente dita, porque isso poderia ser contornado com o uso da adoção, por exemplo, né? É mais uma questão realmente moral, né? Que a nossa legislação está, pelo menos nessa área, né? Da área de direito de família, como eu sempre falo para vocês, né? Está carregada de um fundo moral, né? Está carregada de um fundo moral. Isso aí é curioso, né? Porque a gente está estudando direito, né? Que é lei e tal. Mas vocês vão observar que sempre tem um fundo moral ali, às vezes muito explícito, às vezes nem tanto. Como nesse caso aí, está bem explícito, né? Também não podem casar, ainda nesse inciso 4 aí, né? Os colaterais, os demais colaterais, né? Até o terceiro grau. E aí eu vou tentar botar um quadrinho aqui. Deixa eu ver se dá para. Deixa eu ver se dá para colocar aqui uma. Eu vou interromper aqui. Deixa eu ver se dá para colocar aqui uma lousa interativa. Estão vendo aí essa lousa interativa? Sim. Ó, aqui eu vou colocar. Vou tentar fazer aqui, né? Uma árvore genealógica, né? Tem o ascendente. Aqui embaixo, deixa eu ver como é que eu boto aqui uma. Essa linha está muito torta, né? Mas enfim, vocês devem imaginar. Aqui está um ascendente, aqui está um descendente. Vou colocar aqui outro descendente aqui. Vou colocar mais uma linha. Colocar mais um descendente. Então, isso aqui poderia ser o pai, o pai aqui, o filho aqui e o neto aqui. Tá? Então, vamos colocar. Isso aqui é em linha reta, tá? A gente vai colocar. Opa, tá errado. A gente vai colocar aqui um irmão. Vai colocar aqui. Esses dois aqui são irmãos, né? Vocês estão vendo? É porque eu não estou vendo vocês, mas imagino que vocês estão vendo. Sim, Peraí. professor. Ah, vocês estão vendo, né? Ah, tá aqui. Vocês estão vendo. Esse aqui é o irmão, né? Esse aqui é irmão. Esse aqui, em relação a esse aqui, é o quê? Esse, Sobrinho. é, esse, Pode repetir, por esse, favor. esse aqui, em relação a esse, é filho. Esse aqui, em relação a esse, é sobrinho, né? Por que que chama colateral? Os demais colaterais? É porque está nessa linha lateral aqui, lateral e vai descendo. Então eu vou colocar mais uma linha aqui. Vou colocar mais uma linha aqui. Se bem que essa linha está bem torta, né? Mas vocês relevem aí, tá? Estou fazendo no improviso. Bom, esse aqui com relação a esse aqui é o quê? Primos. São primos. Beleza, né? Agora, como é que conta os graus, né? Como é que a gente faz para contar os graus? Para saber qual é o parentesco e em que grau eles estão. Por quê?
Já você sabe que essa relação aqui de parentesco é a colateral. Essa aqui é a parentesco em linha reta, tá? Pode ter mais aqui para cima, pode ter mais aqui para baixo. Essa daqui é em linha reta. E essa daqui é linha colateral, tá bom? Tá entendido isso daí? Linha reta e linha colateral. Vocês estão vendo a setinha aqui? Eu acho que vocês não estão vendo aqui. Ó, aqui, ó, linha reta. Hã? Estamos vendo sim, professor. Pois é, ó, esse daqui é linha reta e esse daqui é linha colateral. Beleza. Olha o que diz o 1521, o inciso 4. Ele diz que não pode casar os irmãos, tal. Os irmãos são esses dois aqui, né? Não pode casar, obviamente, está proibido. E os demais colaterais. Colaterais. Esses aqui, ó. Não podem casar. Até um determinado grau. Até um determinado grau. Que ele diz, assim, pela lei, pelo 1521, inciso 4, até que grau não podem casar os colaterais? Terceiro. Até o terceiro grau. Beleza. Então aí a gente vai ter que contar os graus. Como é que a gente conta os graus? Vamos lá, contar o grau. A gente quer saber a relação de parentesco desse aqui com esse aqui. Não é isso? Então, a gente sabe que são parentes colaterais, mas a gente não sabe ainda a quantidade de graus. Como é que a gente conta? Cada vez que você sobe, você tem que subir a relação de parentesco até achar, você tem que subir até achar o ascendente comum desses dois aqui. O ascendente comum desses dois aqui é esse aqui. Todo mundo compreendeu isso? O ascendente comum, né? O ascendente comum entre esses dois é esse aqui. Então você tem que subir até chegar nele. Cada vez que você sobe, você conta um grau. Então você sobe uma geração, aí conta um grau. Já chegou no ascendente comum? Não. Então você precisa subir mais uma. Aí você sobe mais uma geração. Chegou agora, não chegou? No acidente comum? Sim. Chegou. Sim. Mas você ainda não chegou onde você quer chegar, que é nesse cara bem aqui, né? E aí agora você desce uma geração, porque tem que chegar nele, né? Então você desce uma geração. Cada vez que você sobe uma geração, você conta um grau. Então, daqui para cá é um grau, daqui para cá é um grau. Cada vez que você desce, você conta um grau também. Então, daqui para cá é um grau também. Já chegou nele? Ainda não. Então, você tem que descer mais uma geração até chegar nele. Bom, agora chegou nele. E agora como é que você faz? Bom, conta os graus. Cada vez que você sobe, conta um grau. Cada vez que você desce, conta um grau. Então, 1, 2, 3, ou seja, tio e sobrinho, que são esses dois aqui, né? Esses dois aqui, ó. Tio e sobrinho. São parentes em que grau? Terceiro. Terceiro grau. São parentes em terceiro grau, né? E esses aqui, ó, são parentes em quantos graus? Quarto grau. Quarto grau, tá? Quarto grau. Significa dizer que, pela lei brasileira, de acordo com 1521, inciso 4, os colaterais até que grau não podem casar? É o terceiro. Terceiro. Até o terceiro. Significa que esse aqui não pode casar com esse aqui. Mas esse aqui pode casar. Por quê? Porque com esse aqui, né? Por quê? Porque ele está
na linha colateral no quarto grau. Aqui, daqui para cá é o primeiro grau, daqui para cá é o segundo grau, daqui para cá é o terceiro grau. Aí não pode, né? Porque tio e sobrinho não podem casar, porque são parentes colaterais em terceiro grau. Mas primos sim, ó. Aí, ó. Eles já estão fora do alcance do terceiro grau. Legal, né? Compreenderam? Sim. Sim, professor. Beleza, né? Tranquilo. Deixa eu voltar aqui à nossa apresentação. Já sabia contar os graus? Já tinham feito essa contagenzinha da árvore genealógica? Eu já sabia. Já sabia? Já, inclusive, Beleza. já passei muita raiva, porque tem muita gente que fala, meu primo de primeiro grau, isso não existe. Aí o pessoal sempre fica falando, né? A gente acaba ficando chateado, porque o leigo, ele pensa que tem a convicção, ele pensa que tem o conhecimento e, na verdade, acaba aborrecendo, né? É, Esse e grau aí eu não aí, sabia, não, Bruno. Eu sabia o de matemática, esse aí eu não sabia, não. Eu também não sabia, não. Pois esse grau de parentesco, ele é usado para várias coisas, né? Aqui vocês estão usando um exemplo, né? Que é, por exemplo, não poder casar, né? Então, os parentes colaterais até o terceiro grau não podem casar. Já os de quarto grau podem casar. Interessante, né? É por isso que é importante saber a contagem dos graus. O 5, né? O 1521-5. O adotado com o filho do adotante. O adotado com o filho do adotante. Então, o Francisco adotou o Wallace, e o Francisco tem uma filha que é a Brenda, por exemplo. Então, o adotado, o Wallace, não pode casar com a filha do Francisco, a Brenda. Por quê? Porque você vai subir um grau na linha da árvore genealógica. Isso vai gerar uma confusão. Você agora vai ser o seu pai, vai ser o seu sogro. Vai ficar um negócio muito complicado, né? A sua irmã vai ser agora a sua esposa. Vai ficar um negócio bem confuso, né? É confuso. A Flor de Lis casou com o filho adotado, não foi? É, adotado, a É, Flor de Lis. pois é, mas não pode. O adotado não pode, né? Enfim, O senhor pode dar o oi. exemplo novamente? Eu não entendi. O adotado, imagina que o Francisco adotou o Wallace. E o Francisco tem a Brenda como filha. Então ela tem o Wallace e a Brenda como filhos. A Brenda como filha biológica e o Wallace como filho adotado. Beleza. E aí o que que diz o inciso? O adotado, o Wallace, não pode casar com o filho do adotante, com a Brenda. Então, por quê? Se você fizer isso, é como se dois irmãos estivessem casando, entendeu? Ou confusão, compreendeu? Porque, nesse caso, aí são irmãos por afinidade. É, porque uma vez que o Francisco adotou o Wallace, ele passa a ser filho. E como tem uma filha biológica, a Brenda também é filha, então ele passa a ser irmãos. É verdade, Wallace. Boa lembrança. Não, então não sobe uma linha sucessória, não, como eu falei, uma linha de grau. É que realmente é como se fossem irmãos, né? O código botou aí só o filho, né? Podia ser a filha também, né? Mas é genérico, é no sentido Sim, de nosso código é machista ainda, né? Aliás, nós vivemos, né, numa sociedade machista, né? Ainda, né? E aí está representado em algumas falas, alguns textos, alguma legislação. Como, por exemplo, né?
né? Aí filho é genérico, é tanto filho quanto filha, né? O 6, as pessoas casadas, obviamente, né? Se a pessoa é casada, não pode casar, porque se fizer isso, vai estar cometendo um crime chamado bigamia, né? Bigamia. Lembra, Maria Bernarda? Se a pessoa é casada, não pode casar, senão vai estar cometendo o artigo 235 do nosso Código Penal, crime bigamia. Esse aí é tranquilo, né? A pessoa é casada, não pode casar por causa da proteção que a lei dá ao casamento, ela protege o casamento, inclusive prevendo um crime na nossa legislação, um crime chamado bigamia, artigo 235 do Código Penal. Você anota aí no seu caderno, daí você vai olhar lá depois o que diz esse crime, né? O 7º, não pode casar o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa com o seu consorte. Vocês ouviram o caso da viúva da Mega Sena? Essa Sim, história ficou muito famosa, né? Foi muito famosa, né? Então, a moça lá da Mega Sena, que o marido dela ganhou na Mega Sena, ela tinha um amante, né? Ela tinha uma pessoa que ela estava se relacionando. E aí ela achou uma boa ideia, né? Matar o marido dela. E aí contratou esse rapaz, combinou com esse rapaz, na verdade, né? Para matar o milionário da Mega Sena. Ele, né? Com o assassino. E aí veio a lei e diz o seguinte, né? O cônjuge sobrevivente, que no caso é ela, né? A viúva da Mega Sena. Depois vocês botam no Google essa história, né? Ficou bem famosa. René Não, Sena. não pode casar, não pode casar com o autor do homicídio, aquela pessoa que foi condenada pelo homicídio. Então, o assassino do milionário da Mega Sena não vai poder casar, porque se não fosse assim, poderia até se incentivar esse tipo de comportamento, né? Se a lei não criasse uma forma de vedar e proibir. Então, ela não vai poder casar com ele, né? Com o assassino. É isso que diz a lei. Entendeu, Brenda? O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Tá? Então, veja bem que a lei fala o condenado, né? A lei fala o condenado. Então, pela nossa lei, existe uma presunção de inocência, o artigo 5º, o inciso 57 da nossa Constituição, que presume-se inocente, até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Olha aí, o Marcos até colocou a notícia, né? A viúva da Mega Sena, considerada pela justiça, é indigna de receber herança. Ainda tem essa consequência, né? Além de ela não poder casar com o assassino do marido dela, ela também vai ser considerada indigna para receber a herança. Então, ela não vai conseguir a herança, que também parece-me que o que aconteceu com a Suzanne von Richthofen, que também é a mesma situação, né? Ela foi considerada indigna para receber a herança. Com certeza é um ato de indignidade, né, não, Marcos? Você ser ainda beneficiado porque você planejou a morte do seu companheiro, né, do seu marido, do seu cônjuge, planejou a morte e ainda vai casar com o assassino e ainda vai herdar aquela herança toda? Não, Tenho dito. não pode. Não é, a herança não vai. Vai para outro herdeiro, né? Quando vocês estiverem estudando essa questão das sucessões, vocês vão ver que tem outros herdeiros. Tem, Mas aí tem a palavrazinha condenado, né? tem a palavra condenada, como eu estava falando do artigo 5º, inciso 57 da nossa Constituição,
precisa do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, precisa ter um processo criminal, essa pessoa precisa ser julgada, e uma vez julgada, não cabe mais recursos. Aí você diz que uma coisa transitou em julgado, né? Ou seja, quando ela não cabe mais recurso. Então, nesse Enquanto percurso houver ele pode, né? recurso, Nesse enquanto, percurso ele pode, né? isso, interessante essa questão, né? Enquanto não houver o condenado, né? Ou seja, enquanto ele não tiver realmente condenado, enquanto não houver o condenado, de fato, não tem impedimento, né? Porque ainda não foi condenado. E aí precisa ter o trânsito julgado, porque a nossa Constituição fala que todos são inocentes até a prova em contrário, mediante sentença penal condenatória, com o trânsito em julgado. Então, esse com o trânsito em julgado aí, ele não é letra morta, ele é uma regra muito importante, princípio da não culpabilidade, ou também conhecido como presunção de inocência. E aí, desta forma, tem que se aguardar esse trânsito em julgado. Mas é uma situação bastante traumática, né? Da programar a morte e ainda ser beneficiado, né? Ser beneficiado, né? Quem pode responder essa pergunta aí? Casamento entre primos é permitido? Pelo que a gente viu agora, é. A gente vindo agora, né? Porque primos são parentes em que grau? Quarto. 4 graus. 4 graus. E a nossa legislação, o 1521, Até o terceiro. é até o terceiro, exatamente. Então, pai e filho não pode casar, tio e sobrinho não pode casar, porque são terceiro, né? Mas primos são quarto, e aí podem casar. Tranquilo, né? E aí, esses impedimentos, quem estava atento na aula deve ter percebido a resposta para essa pergunta. Os mesmos impedimentos do casamento se aplicam à união estável? Sim. Se aplicam, exceto se forem casados. E estiverem separados Separado de fato. por 2 2 anos. anos. Onde é que está escrito isso? Bom, isso está escrito no artigo 1723 do nosso Código Civil, que é a parte lá que regulamenta a união estável. Então, o artigo 1723, aí você anota aí, né, do lado aí do seu vademecum, que você escreve aí, né, que é os mesmos impedimentos da união estável, aí você anota a referência lá dos impedimentos, é o 1521, né? Esse hábito de você conseguir fazer anotações do seu vademecum é um hábito muito interessante, porque essas marginalhas, que é o nome dessas anotaçõezinhas, né, na margem do, da margem do livro, na margem do vademecum, enfim, eles ajudam a você memorizar melhor as coisas. Então, é sempre bom você anotar. Eu sempre peço para você anotar, né? Anota. Aliás, eu sempre falo das palestras, né, do professor Pia, né? Alguém já foi ver as palestras do professor Pia? Ninguém foi ver? Gente, vale muito a pena, viu? Vale muito a pena investir aí 1 hora do seu tempo assistindo uma palestra dele, porque se você realmente aplicar, né, você vai ter uma grande vantagem, né? Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Sim, então aí você anota aí, né, essa questão dos impedimentos, né? E está aí a ressalva, viu, Francisco? Não se aplicando a incidência do inciso 6, no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente, tá? Então, se ela está separada de fato ou judicialmente, eu já expliquei para vocês, a separação judicial é uma categoria jurídica criada ainda pelo Código Civil, mas que tem hoje bastante, caiu em desuso, né? Porque da feita que tem
o divórcio direto, essa categoria da separação judicial, ela ficou meio sem utilidade nenhuma. Né? Então, eles não podem casar, eles não podem ter união estável, porque eles estão dentro daquelas hipóteses de impedimento, e eles têm a união estável, né? Não, né? Ou sim? Não, né? Eu falei ainda agora, né? O que eles têm? Eles têm o concubinato, né? Eles têm o concubinato, né? E qual a diferença entre união estável e concubinato? Porque A cumplicidade. um é amparado legalmente e o outro não. A união estável é amparada legalmente, como a Brenda falou, realmente, né? E as relações de concubinato, elas não têm essa proteção, né? Elas não têm essa proteção. Justamente porque elas estão na situação de que as pessoas estão impedidas de casar. Então, o artigo Só os 1071 diz... filhos que tem um amparo. Ah, sim, os filhos Isso. têm amparo em todas as situações. Então, sempre vocês têm isso em mente, viu? A relação entre cônjuges é nenhuma natureza e a relação entre pais e filhos é de outra natureza, né? Aliás, nesse aspecto, tem um documentário muito bacana que eu coloquei lá no Google Sala de Aula para vocês, né? Que é o documentário sobre a morte inventada. É um documentário que fala sobre alienação parental, né? E aí, nessa temática entre pais e filhos, é muito interessante assistir esse documentário, né? O Lucas colocou, chegou a assistir o vídeo do professor Pia, ele mostra que é bem relevante a anotação para absorver conhecimento. Exatamente, Lucas Abimael. Olha, o único aluno, vou me lembrar disso na hora da botar essa nota, viu, Lucas? Professor, eu também O único eu aluno. assisti. Ah, agora todo mundo vai falar que assistiu. Não, inclusive, ele fala muito sobre aquilo que o senhor comentou na sala, que ele anote sempre na folha de caderno, papel, não anote no notebook, porque no Exatamente. computador, tá? Ele fala muito sobre isso. E ele fala também que é para a pessoa estudar diariamente e estudar pouco. Isso me surpreendeu, estudar pouco e diariamente. Coisa de 30 minutos, 40 minutos, uma coisa assim, bem pouquinho, mas constantemente. Então, Constantemente. revisar os assuntos da aula no dia, né? Vocês tiveram aula mais cedo de processo penal, né? Então, qual era o assunto da aula? Hoje, Medidas asseguratórias. É, legal, hipoteca legal. Medidas asseguratórias, né? foi Sequestro, essas coisas, né? sequestro, hipoteca e arresto. Exatamente, professor. Criminal, né? Criminal, né? Criminal. Pois é, aí o professor Pia diz assim, né? A aula dada é a aula estudada hoje. Então, vocês tiveram aula dada depois da aula, quando terminar esses afazeres de assistir a aula, aí você vai revisar a matéria. Você vai, pelo menos 30, 40 minutos, para que você faça esse conhecimento fixar na sua cabeça. Se você não fizer isso, gente, você vai estar perdendo 5 anos da sua vida, porque você não vai estar conseguindo reter o conhecimento, que biologicamente você não vai conseguir reter. E acredite na ciência, né? Acredite nas pesquisas da neurociência, acredite que aquilo funciona e não perca, né? 5 anos você está vendo aí os altos índices de reprovação em exame de OAB, etc., porque as pessoas simplesmente passam pela faculdade e não aprendem. Não aprendem. Aí depois tem que pagar o cursinho. Vocês têm o privilégio, né, de estarem numa universidade pública, ou seja, não está desembolsando mensalidade. Mas depois, vocês, se não realmente estudarem para aprender, vão ter que pagar depois um cursinho para passar na prova, né, na OAB. E é uma situação bem comum no Brasil, né, por causa desses vícios do estudante de direito. Então, eu sempre recomendo, falo, só é chato de tanto falar, né, anote, anote, anote. Anote no lado do seu vadimeco, anote no caderno, anote, porque esse ato de anotar, ele ativa redes neurais no seu cérebro e o conhecimento ajuda a ficar retido. Bom, então as relações entre homem e mulher impedidas de casar, pela lei brasileira, constitui-se concubinato, tá bom? Então você já sabe
que o que é o concubinato? É aquela relação entre pessoas que estão impedidas de se casar. Quem está impedido de se casar? Aquelas pessoas que estão na relação do 1521, tá? E a gente já viu um por um, inciso por inciso e tal e tal. Esses impedimentos do 1521 podem ser apontados na fase de habilitação, que é a fase por excelência onde você vai apresentar esses impedimentos, e pode até o momento da celebração. Então a gente viu, né, que a celebração tem que ser de portas abertas, qualquer pessoa pode comparecer, igual aquela cena de TV que a gente viu, né, fale agora, ou cale-se para sempre e tal. Se está com a porta fechada, ninguém pode entrar, ou só aquelas pessoas escolhidas a dedos ali é que pode entrar, como é que eu vou poder alegar um impedimento até o momento da celebração, se fechar a porta e eu não posso entrar? Então não pode. E vocês leram na aula passada o artigo da lei que fala que a cerimônia de casamento tem que ser de portas abertas. Tem que ser de portas abertas. Que é justamente por causa desse 1522 aí, tá? Então, você anota aí, né? O casamento tem que ser de portas abertas, porque o 1502 fala, os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração, por qualquer pessoa capaz. A pessoa capaz é aquela lá do artigo 3º, do 4º e do 5º, né, do nosso Código Civil, é aquela pessoa que é maior de 18 anos, né? Pessoa capaz. Qualquer pessoa, né? Tá dizendo aí, né? Qualquer pessoa, não precisa ser parente, não precisa ser, entendeu? Qualquer pessoa. O 1529 vai dizer, né, tanto os impedimentos como as causas suspensivas, que são outra categoria que a gente ainda não está vendo ainda, a gente viu só os impedimentos, tanto os impedimentos quanto as causas suspensivas serão opostas em uma declaração escrita e assinada, instruída com provas do fato alegado, ou com a indicação do lugar onde elas possam ser obtidas, tá? Onde elas possam ser obtidas. Então, sim, você apresenta, por excelência, tem que apresentar lá na fase de habilitação, e aí você tem que apresentar essas provas, né? Então, quais são as provas lá do 1521? Ah, ele é casado. Ah, ele é o cônjuge, ele é o consorte sobrevivente que matou o viúvo. O viúvo não, né? O marido da viúva, né? O cônjuge da viúva. Aí você tem que apresentar essas provas, né? É por isso que eles rodam os proclamas. Deixa eu ver se eu acho algum proclama aqui. Eu vou abrir uma aba aqui. Ver se aparece aqui. Proclamas. Vou botar na internet. Proclamas de casamento. Por isso que rodam os proclamas. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem de proclamas de casamento, né? Como são publicados, né? Ó, achei uma aqui, publicado na imprensa. Deixa eu mostrar aqui como é. A pesquisa do Google, proclama de casamento. Ah, tem vários proclamas aqui de casamento que são, basicamente, é como se fosse um edital, né, que publica. E acharam até o proclama de casamento do Lula, olha só. Porque isso é público, tá, gente? Isso não é particular, não é restrito, não. Você tem que ser publicado na imprensa, a gente viu, olha. Aí botaram aqui, ó, o nome dos noivos, né?
Luiz Inácio Lula da Silva e Rosângela Silva, ele natural de Garanhuns, estado de Pernambuco, nascido em 6 de outubro de 1945, profissão metalúrgico, estado civil viúvo, domiciliado e residente número tal, São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, filho de Aristides Inácio da Silva e de Eurídice Pereira de Melo, ela, natural de União da Vitória, estado do Paraná, nascida em 27 de agosto de 66, profissão socióloga, estado civil solteira, residente na Rua São Bernardo, estado de São Paulo, tal, tal. Aí diz aqui que eles pretendem casar, né? Ó, editais de proclama. Outra aqui, ó. Editais de proclamas. O fulano de tal, que é o escrivão do registro, né? Vai saber que pretendem se casar. Aí bota o nome do noivo, bota o nome da noiva e diz, tá? Ainda bota aqui, ó. Se alguém souber. Pequenininho, né? Isso daqui, deixa eu ver se tá maior. Aí, esse aqui tá um pouquinho maior. Tá dando para ler, professor. Ah, tá dando pra ler, né? Ah, é. Aí tem que aqui no finalzinho tá dizendo, não, se alguém souber de algum impedimento que oponha na forma da lei, né? Quais são os impedimentos? Aqueles que estão lá na relação do 1521 do Código Civil. E oponho na forma da lei. Como é que é opor na forma da lei? Você alegar o artigo, qual inciso e documentar. Ou dizer onde a prova está. É no 1529 está explicando isso, né? Isso. Sou oposto a uma declaração escrita, assinada, alegando, instruída com as provas do fato que você está alegando, ou a indicação do lugar onde elas podem ser obtidas. Pronto, está aqui. Está tudo. Ó, se vocês pesquisarem no diário, tem vários proclamas, porque as pessoas têm que publicar. Deixa eu ver se no Diário da Justiça do Piauí publica. Tem que publicar na imprensa, né? Tribunal de Justiça do Piauí. Professor, Oi. o que é averbação? Averbação é quando tem É, um registro, por exemplo, de casamento ou um registro de nascimento lá no cartório, no livro, né? E, por exemplo, você trocou de nome, aí vai lá, que você pode, né? Em algumas situações você pode trocar o seu nome. Uma bem estranha é quando você participa de programa de produção à testemunha, que aí você tem direito de trocar o seu nome, por exemplo, né? Uma situação que ninguém quer passar por isso, mas é possível. Então, uma situação prevista na lei que você pode trocar o de nome, o que é a averbação? Quando essa ordem de troca de nome chega lá no cartório, por exemplo, você imagina que você entrou na justiça para trocar o seu nome, e aí o juiz deferiu, autorizou para você trocar o seu nome. Comuns, por exemplo, em casos de mudança de sexo também é possível, né, trocar de nome. Então, tem várias situações que pode trocar de nome. Mas chegando essa ordem lá do juiz para trocar de nome, o que o tabelião vai fazer? O tabelião vai procurar o livro onde está registrado o seu nascimento, vai fazer essa averbação dessa decisão judicial, vai fazer essa anotação lá no livro, como o Marcos está dizendo, né? Vai fazer essa anotação de que por ordem do juiz da vara tal, do processo número tal, o Arthur Portela tal, 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 agora vai se chamar, aí põe o novo nome, né? Faz um registro dessa averbação. Então, feita a averbação, aí agora eles pedem uma nova certidão. Feita a nova certidão, vai constar na nova certidão esse registro dessa averbação. Então, por exemplo, no registro civil você poderia fazer isso. No registro de casamento, então, de repente você é casado, mas se divorciou. Aí a sentença do divórcio, você se divorciou pela justiça. A sentença do divórcio vai dar uma ordem para o tabelião lá do cartório, para ele escrever no registro do casamento que você foi divorciado no processo tal, na data tal, etc e tal.
Aí essa ordem, quando chega lá, o tabelião vai procurar o seu registro do seu casamento e vai averbar que na data tal, processo tal, você foi divorciado. Aí vai expedir uma nova certidão de casamento. Essa certidão de casamento, com essa averbação, prova que você está divorciado e que você vai poder casar novamente. Entendeu? É isso que é a averbação. Entendi. Obrigado. Aqui, ó, se vocês, assim, tiverem tempo de sobra, né? Vocês Professor, procuram, oi, o diário. então a verbação significa o ato de declarar. Não, é anotar. Olha só o professor Pierre falando de novo aí, né? É você fazer, você não, o tabelião, né? O tabelião lá no cartório, lá no livro onde você foi registrado o seu nascimento, ele vai averbar alguma coisa relevante que aconteceu com o seu registro de nascimento. Você mudou de nome, por exemplo. Aí ele vai lá averbar esse acontecimento, essa mudança de nome. E aí tira uma nova certidão e você vai ver que a sua certidão, a nova, vai estar averbada embaixo, vai estar a observaçãozinha da averbação. A mesma coisa a certidão de casamento. A original não consta nenhuma averbação, mas aí você se divorciou e aí essa ordem do divórcio chega lá no tabelião, ele vai anotar no registro do livro que você. Por que você sabe que você foi divorciado e vai expedir uma nova certidão? Porque você sabe que essa certidão de casamento ou a certidão de nascimento, ela nada mais é do que uma reprodução do que está escrito no livro do cartório. Então, quem tiver em mãos uma certidão de nascimento ou de casamento vai ver que essa certidão ela nada mais é do que uma reprodução do que está escrito lá no livro, né? É como se fosse uma cópia, né, do que está escrito lá no livro. Aí lá tem a folha, tem o número da página do livro onde foi feito aquele registro. E quando tem uma averbação é quando tem alguma anotação naquele registro, uma anotação que é relevante, que faz aquele registro que faz aquela anotação ser importante, como por exemplo o registro do divórcio. Você se divorciou, né? Eu queria ver aqui do diário, né? Eu não tenho familiaridade com esse site. Eu não sei onde é que está o diário. Diário da Justiça. Deixa eu ver se eu procuro aqui. Melhor se eu pesquisar separado, professor. Diário Oficial TJ. Ah, Já abri direto. já vai direto, né? É mais fácil. É, é. Aqui é bem burocrático, né? Pesquisar. Normalmente a imprensa oficial eles jogam aqui, né? No diário eletrônico. Ah, tá aqui, ó. Diário eletrônico. Diário eletrônico. Diário eletrônico. Aí você baixa o diário, geralmente está no diário. Quer dizer, quando ele quer aparecer aqui, né? Mas enfim, é um proclamas igual aquele. Eles são. Ah, aqui não aparece nada. É um proclama igual aquele que, que você. Que exatamente permite que aquela pessoa possa ir e possa fazer aquela averbação, perdão, e que possa fazer aquela arguição daquele impedimento e, portanto, o tabelião vai registrar e vai ter uma decisão sobre isso, né? Se for acatada, as pessoas não vão poder casar, né? Alguma dúvida sobre isso? Nenhuma, né? Nenhuma, né? Agora eu estava pesquisando um negócio aqui interessante e vou colocar aqui para vocês. Vocês viram esses desenhinhos, né, de árvore genealógica? Eu fiz ainda agora. E tem um negócio muito bacana que quem está estudando família, vou colocar aqui.
colocar aqui para vocês conhecerem. Em vez de fazer aquele desenho da árvore genealógica, tem desenhos mais complexos do que esse. Ó, aqui. O genograma. O genograma é um negócio muito interessante, porque ele faz aquele desenhinho lá eu queria mostrar, né, para vocês. O genograma, ele faz aquele desenho lá da árvore genealógica, né, só que com muito mais detalhes, né, muito mais detalhes. E ele usa símbolos, assim, mais precisos, né. Por exemplo, quando vocês verem um genograma, o genograma vai parecer aquela árvorezinha, mas vai ter símbolos específicos. Por exemplo, o quadrado representa o homem, o círculo a mulher, esse triângulo, o sexo indefinido, pessoa índice, é uma série de ícones morando junto, separado, aborto, divórcio. É uma forma mais aprofundada de você fazer aquela árvore genealógica. A árvore genealógica, você viu lá que eu desenhei o pai, o filho, o neto, e desenhei o irmão e tal, e o primo. Só que com o genograma, ele fica uma situação muito mais detalhada. Você consegue ler aquele genograma e você consegue ver se tem conflitos, se é um relacionamento, por exemplo, aqui, olha, relacionamento distante, relacionamento conflituoso, se houve rompimento do relacionamento. É muito interessante esse estudo do genograma. Então, como a gente está estudando família, e família é um negócio assim bem complexo, né, de trabalhar, de entender, é interessante conhecer esse genograma, tá? Aí eu vou até botar esse material aqui, que é muito interessante, sobre isso. Deixa eu ver se ele mostra aqui um símbolo de genograma. Ó, tipo aqui, ó. Isso aqui seria uma família, diferente lá daquela família lá que é bem simplesinha, né, que eu fiz. Olha aqui, um desenho. Sim, quem conhece os símbolos do genograma consegue saber se tem conflito, se não tem, se são gêmeos, se não são, se teve um aborto na família, se não teve, as relações, se tem relação extraconjugal, se não tem, se tem relação conflituosa, se houve separação, se não houve, se houve abuso sexual, ó, por exemplo, aqui, ó, abuso sexual. Aí tem o símbolo aqui dessa relação dessa com essa, houve abuso sexual, tal. É muito interessante, é bem mais completo, bem mais denso. Isso aqui é tipo um aprofundamento, né, para vocês se quiserem. Vou deixar esse material lá no Google Sala de Aula para vocês fazerem um genograma. De repente de repente você vai ficar muito mais claro, né, aqueles conflitos da família, né. Isso aqui é muito estudado por quem trabalha com resolução de conflitos, né. Aí a Brenda falou aqui, né? É muito interessante, pelos símbolos conseguimos legendar. Sim, sim. Eu botei lá aquelas bolinhas, né? Que é o tradicional. Mas você não sabe ali se é homem, se é mulher, você não sabe qual é o sexo, você não sabe quem figura onde, se é separado, se não é, enfim, se teve divórcio, se não teve. Achei isso aqui bacana, né? Quando você faz um genograma, que você estuda uma família, então quem vai trabalhar, por exemplo, na área de direito de família, trabalhando com divórcio, separação, eu falei para você que, né, um em cada quantos casais se divorciam? Deixa eu ver se vocês anotaram mesmo. 3. 3. 1 por No 3. Brasil, né?
no Brasil, 1 em cada 3, 1 por 3. 1 em cada 3 casais se divorciam. Então, quando você vai fazer a análise do caso, é interessante fazer esse genograma, porque você tem uma visão mais ampla, né, da questão, e não é uma mera árvore genealógica. Bom, gente, por hoje era o que havia para nossa aula, né? Falando sobre os impedimentos matrimoniais. E se alguém tem alguma pergunta, para a gente poder encerrar nossa aula, alguma De dúvida? repente, agora o cara. Igual o padre lá, né? Fazendo. Professor, Oi. é um pedido, porque eu sei que o senhor disse que ia colocar o slide quando ele estivesse completo, né? Mas se o senhor puder adiantar para a gente, porque algumas coisas realmente não dá para anotar, porque é muita coisa. Para a gente. Ele é colocado o link único. Esse link único, ele vai crescendo ao longo do semestre, né? Ele vai ampliando, né? Ao longo do semestre de 4 meses, né? Ao longo do semestre ele vai crescendo, né? E aí para ele estar mais ampliado. Quando você acessou mais recentemente agora, é o mesmo link, o link é único. Você acessou mais recente? Ah, professor, porque eu achei que eram vários. Então, vou Não, continuar acessando o mesmo. Isso, é sempre a mesma. E ele vai só ampliando, né? Com o passar das aulas, ele vai ampliando. Mas é o mesmo link, viu? Não precisa ficar procurando slide da aula 1, aula 2, aula 3, não tem isso não. É sempre o mesmo e ele só vai aumentando. Tá bom? Está Tá bom. Pedido atendido, né? Instantaneamente. Ainda não está completo, obviamente, né? Porque eu vou colocando os materiais à medida que a gente vai avançando, tá bom? Então, gente, não tendo mais dúvidas, agradeço a presença de todos, agradeço aqui a Brenda, o Francisco, que abriu a câmera, o Wallace, né? O Marcos abriu agora, no finalzinho, né? A Karen também. Agradeço aí. Apresentando algumas vezes eu tentei, mas Tava se arrumando, Marcos, professor. O Marcos apareceu só agora, foi, professor? Foi, só apareceu só agora. Tava assistindo Renascer, depois de Renascer tinha Big Brother, né? Aí tava assistindo a festa lá do líder, né? Tem esse negócio, festa do líder. Tá certo. Tá bom então, gente. Boa noite aí para todos. professor. Boa noite, pessoal. Até a nossa próxima. Tchau, Boa tchau. noite, professor.